Você sabia que a cada semana da gestação, uma nova maravilha acontece no desenvolvimento do bebê? Descubra os segredos dessa jornada incrível e se surpreenda com o milagre da vida. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso canal Sabia Disso. No vídeo de hoje, vamos conhecer os milagres do desenvolvimento da gestação e como o bebê cresce dentro do ventre materno. Fica com a gente até o final para entender como cada etapa da gestação prepara o bebê para a vida fora do útero. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos incríveis. Primeiro trimestre. O começo da vida. 0 a 12 semanas. A gestação começa com a fecundação do óvulo pela célula do espermatozoide, formando o zigoto, que é a célula inicial do embrião. Imediatamente, esse zigoto começa a se dividir rapidamente, formando um aglomerado de células que se organizam para formar o embrião. Nesse primeiro momento, o embrião viaja pela trompa de Falópio até o útero, onde se implanta na parede uterina, processo que marca o início da gravidez. Nas primeiras semanas, o embrião é extremamente pequeno, mas suas células começam a se diferenciar em diferentes tipos para formar órgãos e estruturas vitais. O coração, embora ainda rudimentar, começa a bater já na quarta semana de gestação, marcando o início da circulação sanguínea. O cérebro começa a se desenvolver, e a formação do sistema nervoso central, através do tubo neural, ocorre até a quarta semana. Essa fase é crucial, pois o tubo neural é a base para o cérebro e a medula espinhal. E qualquer falha no seu fechamento pode resultar em defeitos como a espinha bífida. À medida que a gestação avança para as semanas 5 a 8, o embrião começa a ganhar uma aparência mais humana, com o início da formação de membros e características faciais. O desenvolvimento do sistema digestivo começa, e o embrião já passa a produzir seus próprios hormônios, embora o corpo da mãe ainda seja responsável pela maior parte dos nutrientes e do apoio. O fígado começa a produzir bile, e o sistema urinário começa a funcionar, produzindo a primeira urina do bebê. Na semana nona, o embrião já é considerado um feto, e é nesse ponto que os sistemas do corpo começam a se organizar de maneira mais complexa. As células que formam os órgãos continuam a se multiplicar e a se especializar, enquanto o bebê começa a se mover dentro do útero, embora esses movimentos ainda não sejam percebidos pela mãe. A placenta se desenvolve e se torna o órgão responsável por fornecer nutrientes e oxigênio ao bebê, além de eliminar resíduos. Segundo trimestre. O crescimento e o desenvolvimento dos sentidos. 13 a 26 semanas. O segundo trimestre é marcado por um aumento significativo no crescimento fetal e pela definição de mais características físicas. O bebê começa a se desenvolver de forma mais acelerada e os órgãos vitais se tornam mais funcionais. Entre a 13ª e a 16ª semana, os ossos do bebê começam a se solidificar e os músculos se fortalecem, permitindo ao bebê movimentos mais coordenados. Nesse período, as mãos e os pés começam a se definir com mais clareza. O bebê começa a se mover mais, e esses movimentos são um reflexo do desenvolvimento do sistema nervoso e muscular. Embora ainda não visíveis para a mãe, esses primeiros movimentos são fundamentais para o desenvolvimento motor do bebê. Aos 17 a 20 semanas, o bebê já tem uma aparência mais humana, com o formato da face e dos membros bem definidos. O bebê começa a sentir e responder ao ambiente, e seus órgãos sensoriais, como os olhos e os ouvidos, estão em processo de formação. O sistema nervoso continua se desenvolvendo, e o bebê pode agora começar a perceber sons do ambiente externo, como a voz da mãe e batimentos cardíacos. Durante esse período, a mãe pode começar a sentir os primeiros movimentos do bebê. Esses movimentos, chamados de chutes, são sinais de que o bebê está se movimentando de forma mais ativa. Além disso, o bebê já começa a produzir vernix caseosa, uma substância espessa que cobre sua pele para protegê-la do líquido amniótico.
À medida que o segundo trimestre avança, o desenvolvimento do sistema imunológico também é uma prioridade. O bebê começa a produzir glóbulos brancos, o que ajuda a fortalecer sua resistência a infecções. O desenvolvimento dos pulmões ainda está em progresso, mas ele já começa a praticar movimentos respiratórios, como engolir e exalar o líquido amniótico. Terceiro trimestre. O crescimento final e a preparação para o nascimento. 27 a 40 semanas. O terceiro trimestre é a fase final de crescimento e amadurecimento. O bebê passa a ganhar peso rapidamente e a se preparar para o nascimento. Seus órgãos estão quase todos maduros, e ele já está pronto para enfrentar o mundo fora do útero. Entre as semanas 27 e 30, o bebê continua a crescer, agora adquirindo mais gordura subcutânea, o que o ajuda a manter a temperatura corporal após o nascimento. O cérebro e o sistema nervoso continuam a se desenvolver, com o bebê começando a formar padrões de sono e vigília. Seus pulmões continuam a amadurecer e ele começa a praticar os movimentos respiratórios, embora ainda dependa do oxigênio fornecido pela placenta. Entre a 31ª e a 34ª semana, o bebê já tem uma aparência bastante formada e pode medir cerca de 45 centímetros e pesar em torno de 1.500 gramas. Seus pulmões continuam a se desenvolver e o sistema imunológico está mais forte devido à transferência de anticorpos da mãe. O bebê também começa a se posicionar para o parto, com a cabeça voltada para baixo, facilitando o nascimento. Nas últimas semanas, o bebê atinge seu peso final de cerca de 2.500 a 4.000 gramas e 48 a 53 centímetros de comprimento. Seus pulmões estão completamente desenvolvidos e o sistema digestivo já é capaz de processar alimentos. O bebê está pronto para a vida fora do útero. As últimas semanas de gestação também são marcadas pela perda do vernix caseosa, que começa a desaparecer, e a pele do bebê fica mais suave e bem desenvolvida. Durante as últimas semanas, a mãe começa a sentir um aumento das contrações uterinas, chamadas de contrações de Braxton Hicks, que são sinais de que o corpo está se preparando para o parto. O bebê pode se mover menos, pois o espaço no útero diminui, mas seus movimentos ainda são importantes para monitorar seu bem-estar. E assim, encerramos mais uma jornada incrível sobre a gestação. Cada etapa do desenvolvimento fetal é um verdadeiro milagre da vida, mostrando a perfeição da natureza. Da concepção ao nascimento, tudo se encaixa para garantir que o bebê esteja pronto para o mundo. Uma verdadeira maravilha da vida. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis sobre o mundo. Até a próxima!